Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta extremamente importante da gestão de pessoas, que é o feedback. Muitos gestores não gostam de dar feedback porque tem medo da reação do outro, ou em alguns casos é porque realmente não sabe a técnica. E feedback, capitão, é uma excelente ferramenta para você poder orientar os seus funcionários, para você dizer para eles o que precisa ser melhor e o que não tá legal na atitude, no comportamento deles. Agora, é muito importante que o feedback seja focado no comportamento e não na personalidade. Então você não pode dizer coisas do tipo, você é arrogante. Arrogância é uma característica da personalidade. Você precisa dizer isso em fatos e dados, ou seja, vou dar um exemplo. Na última reunião, você usou um tom de voz que deixou inibido os seus colegas. Gostaria que você fizesse algo a respeito. O que você acha que você pode fazer de diferente? Isso é um feedback. Você não pode julgar e nem usar palavras que humilhem o outro. Por isso que é muito importante, quando você for dar um feedback, o que é muito importante é a intenção. Qual é a intenção que você está colocando no feedback? Agora eu vou te dar aqui algumas dicas que você pode colocar em prática, deve colocar em prática. Até porque nós estamos no início do ano. É o momento perfeito para você fazer o feedback, principalmente daquelas pessoas que estão ligadas diretamente a você na empresa, falando sobre como foi o ano. Agora, eu sempre recomendo que o feedback seja frequente, que você não espere um ciclo inteiro, um ano inteiro, porque já passou e você não vai lembrar de fatos e dados para você trazer na conversa de feedback. Feedback precisa ser constante, é um hábito que você tem que adquirir. Não dá para fazer todo mês, ainda não dá para fazer com muita frequência porque você não tem a prática. Agora, você só vai adquirir a prática se você fizer o feedback. Eu recomendo que você comece pelo menos com sessões de 3 em 3 meses para orientar o futuro. Então, feedback você usa o passado como referência para orientar uma melhor atuação para o futuro. Vamos ver aqui então algumas dicas sobre o feedback. O feedback ele serve para retroalimentar a atitude do funcionário, o comportamento do funcionário. Ele precisa ser específico, ou seja, fatos e dados. Não dá para você dizer coisas, por exemplo, sempre você age de determinada, sempre é genérico. Você precisa dizer, na última reunião ou nas 3 últimas reuniões você chegou 10 minutos atrasado. Específico, fatos e dados. Segundo, ele precisa estar focado no comportamento das pessoas, como eu falei. Não pode estar focado na personalidade. Você precisa dar um feedback que seja, verdadeiro, ou seja, muito honesto. E quando você usa os fatos e dados sendo específico, a pessoa tem muito mais chance de reconhecer como verdade aquilo que você está dizendo. E por fim, ele precisa ser um feedback funcional, que ajude a pessoa a estabelecer um novo padrão de comportamentos. E você deve encerrar uma sessão de feedback, vou usar aqui uma outra cor, pedindo para que o funcionário faça o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. Ou seja, após você dar o feedback, peça para ele de 1 a 3 ações, é o que eu recomendo para ser exequível, algo que ele possa fazer. Pede para ele anotar no papel, não precisa ser na hora, pode combinar uma data para ele trazer isso para você, dar uma semana aí se for o caso, mas ele precisa dizer o que ele vai fazer, quando ele vai fazer e como será o acompanhamento. E qual é o seu papel de líder, então, no PDI, no plano de desenvolvimento individual? É você acompanhar, você fazer checkpoints, ou seja, é um plano para 3 meses, a cada 2 semanas, 15 dias, vai lá e pergunta, fulano, como é que está a execução do seu plano? Você precisa de ajuda? E você pode oferecer ajuda. Por que é importante você pedir que o próprio funcionário faça o PDI dele? Porque aumenta o nível de comprometimento. Esse desenho que eu fiz aqui era para ser um coração, tá? Errei, vou fazer de novo. Aumenta o comprometimento. E o que a gente avalia quando a gente está dando um feedback?
O feedback, ele precisa ser focado numa sigla que a gente chama de CHA, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, é o conhecimento aqui, ó, que está na mente das pessoas. Um exemplo é uma pessoa que fez um curso de direito, ou seja, ela é formada, então ela tem um saber específico sobre leis, sobre todas as regras que regem o direito. Já a habilidade tem a ver com saber fazer. Ou seja, um advogado, ele precisa aplicar corretamente as leis, os argumentos, aplicar na prática tudo que ele aprendeu na faculdade de direito. E por fim, a última letra tem a ver com atitude, que significa fazer efetivamente. De nada adianta você ter uma formação, ter o conhecimento e você não usar aquele conhecimento que você tem. Então a atitude é você colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Então é isso que você precisa avaliar na hora de dar um feedback, o que a gente chama então de competências. Você pode ter competências na sua equipe técnicas ou competências comportamentais, ou as duas. Pode ser a união dos dois, o que a gente chama de E. A maioria dos meus clientes, que eu faço consultoria, a gente implanta o E, competências técnicas e competências comportamentais. Por quê? Competência técnica, por exemplo, comunicação. Ele ser um bom comunicador que engaja as pessoas. Aí você define a competência comunicação e tem que dar o descritivo do que é comunicação dentro da sua empresa. Competência comportamental, senso de dono. A maioria dos meus clientes implantam competência de senso de dono. Tem empresas que têm até como valor o senso de dono, de tão importante que isso é. Senso de dono, não se vitimizar, não reclamar e assumir a responsabilidade pelas coisas. Uma empresa que não tem funcionários que pensam como senso de dono tem muita chance de naufragar. Então é isso. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Se não gostou, também pode deixar o comentário e me diz qual é o outro assunto, quais são os assuntos de gestão de pessoas que você gostaria de saber ou de negócio para você se tornar um verdadeiro capitão e chegar no seu destino, atravessar 2021 com muito êxito. Um beijo carinhoso e eu te vejo na próxima.